Bom dia, boa tarde, boa noite! Que bom podermos estar mais uma segunda-feira pela manhã aqui conversando sobre as coisas do reino de Deus e podermos falar também sobre alguns conteúdos, alguns assuntos que edificam as pessoas. Então, quando você estiver, onde você estiver, você está convidado a ficar conosco alguns minutinhos, passa tão rápido, e ter um conteúdo que seja bem importante. Pode ser que a gente esteja falando exatamente do seu problema, da sua necessidade. E na semana passada, nós conversamos com o apóstolo sobre essas questões de dívidas, as questões emocionais que envolvem as dívidas, e depois, já no finalzinho do nosso MBCVcast, nós fomos falando sobre depressão, sobre as causas que isso... na verdade, a depressão é uma causa, né, de todo esse contexto de falta de domínio, de governo pessoal. E aí nós falávamos que existem algumas pessoas que elas vêm com a fala: eu não tenho força para mudar a minha vida, eu não tenho força para conseguir avançar. Eu até separei aqui um textinho que eu achei bem legal durante essa semana, porque para que a gente possa chegar à depressão, a gente passa por um outro processo anterior que se chama ansiedade. Olha aqui o que está escrito aqui. A crise de ansiedade é aquele choro antes de dormir sem saber por quê. É a insônia sem saber o motivo. É o aperto no peito que não tem fim. É pensar demais e não pensar em nada ao mesmo tempo. Muito e sofrer mesmo assim. É não ter motivos, né? Mas sofrer mesmo assim. Então, apóstolo, bom dia. Um lindo dia para o senhor. Um dia depois do Dia das Mães, tudo certo? Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos. Um lindo dia para todos e que o dia se torne melhor. Você tirando o melhor do que você pode fazer. Você fazendo o melhor, você constrói um dia melhor para você. E dentro do assunto que é muito importante, viemos falando há dias sobre dívidas, sobre consciência, sobre depressão. E eu gosto muito de tratar e mostrar as causas. Porque nas causas a gente encontra como é que da onde nascem, do que nascem, qual é a vertente, por exemplo, da dívida. Tem alguma coisa a ver com a consciência. Qual é a vertente da depressão? É a ansiedade, os medos. E quando a pessoa está com medo, ela entra num estado de ansiedade. Isso também significa puxar, ou olhar, ou agir em diversas direções ao mesmo tempo. É pensar muito e nunca ter um foco definido no que vai pensar. É querer muito, mas não ter nada definido o que deve ser primeiro ou como começar. A ansiedade acaba misturando o seu passado com o seu presente e com o seu futuro. Cria um excesso de passado, uma inércia no presente e um medo do futuro. Toda a indefinição, todo o medo. Medo de perda, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo, ainda mais agora, com essa nossa mídia marrom aí, adoentou a população, a maioria da população, com os medos. Por que as pessoas hoje ainda usam máscara? Medo. Como se a máscara resolvesse. A máscara é para quem está doente, para evitar de transmitir, contagiar outros. Então, o medo causa ansiedade,
A ansiedade perturba, tira a pessoa do foco, tira a firmeza, desconcentra, desequilibra e acontece as perdas. Perda no casamento, perda na área financeira, perda de amigos, perda para o ladrão, perda de oportunidades, a perda da saúde, e aí causa uma tristeza que é chamada depressão. E aí, como é que se resolve isso? Aí vai para o remédio. E remédio para a depressão não tem efeito curativo, tem efeito sedativo. O remédio para quem está em depressão apenas prepara a pessoa, adormece a sensibilidade dela, adormece até a consciência dela para ela conviver com a situação, conviver no presente com os estragos que o passado lhe dá de presente que vai acompanhando a sua vida. Então, esse problema de depressão precisa se ver aonde começou, ter coragem de se olhar no espelho, de fazer um raio-x na sua alma, um raio-x nas suas memórias, um raio-x nos seus relacionamentos, um raio-x na sua postura, no seu comportamento, que você vai encontrar aonde a coisa engripou, aonde deu um punk, aonde a coisa se complicou. E se você voltar ali e tiver humildade, mas para voltar ali e com humildade, somente com a ajuda do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então tem cura sim para essa tristeza de alma chamada depressão. Tem cura sim para esse comportamento robotizado que uma pessoa depressiva está tendo. Tem mudança sim, temos que reconstruir. E eu posso lhe dar uma receita, só por favor, tá? Se você acreditar, pratique, sem alardear. E pelos resultados depois você pode testemunhar. Faça o seguinte, hoje você toma tantos remédios por dia, tantas doses aí por dia. Quantas doses você toma por dia da palavra de Deus? Quantos expedientes você cria no seu dia de orar, de ouvir um louvor e louvar junto, de ler a palavra de Deus, de falar com alguém que tenha conselhos e possa lhe ajudar espiritualmente. Eu já curei muitas pessoas que conseguiram, e quem conseguiu praticar esses conselhos que eu dei e estarei dando, foi curado, teve melhoras. Então crie o hábito de ler a Bíblia, de orar, de ouvir louvor. Crie o hábito de estar com pessoas que somem, que sejam melhor, que motivem a sua fé. Porque tem pessoas que quando a gente tira um tempo para estar junto, a gente se sente melhor, se sente renovado, sente uma fé renascendo, começa a ter uma perspectiva de vida, começa a ver uma luz no fundo do túnel, começa a visualizar um futuro. Então tire e faça o seguinte, faça uma semana, um dia igual ao outro. Se você não tem coragem ou iniciativa para fazer, arrume alguém para lhe ajudar. Arrume alguém para lhe motivar. Ô fulano, você já leu a Bíblia hoje? Você já ouviu um louvor? Você já falou com Deus? A tua rede social, você usou ela para coisa proveitosa para o seu espírito? Não precisa ir longe. Você nas próprias redes sociais, você pode estar ouvindo pregação, ensino, conselho. Você pode estar aprendendo e ouvindo testemunhos também que irão edificar a sua fé. Você
fazendo uma semana isso, e aí então, depois de você então dar energia, fortalecer o seu espírito, você corta pela metade o seu remédio. Pela metade. Se você tomava um comprimido, corta pelo meio. Ou se tomava 2 vezes por dia o mesmo, toma uma. E aí continuam os hábitos. Porque você diminuindo o efeito sedativo do remédio, você vai se tornar mais sensível à sua consciência, ao seu sentimento, e você vai ser livre, você não será um robô. Você vai ter iniciativa, energia, sentimento, sensibilidade. Você vai começar a ver sair de dentro de você coisas boas, criativa, construtiva, edificativa. Você vai começar a mudar. Você vai dar sentido ao que as pessoas falam. Você vai começar a ser mais simpático, vai rir. Vai começar a ver as coisas numa ótica positiva. Porque depressão torna a pessoa negativa, para baixo, um robô, sem sensibilidade humana. Por que redunda em separações, em problemas familiares? Eu fiquei depressiva, meu marido não me aguentou. Mas por que ficou? Porque não soube cuidar as coisas lá atrás. E perdas causam tristeza. E tristeza aumenta a tristeza. Então crie o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, mas leia a coisa que venha colocar luz na sua realidade. Leia um salmo. Poderia ler os salmos, né, pastor? O salmo é a melhor oração, mas leia em voz alta. Ao levantar, no mínimo dos mínimos, 2 vezes por dia. No mínimo. Ao levantar e antes de deitar. Mas durante o dia, veja o que você olha. Te desligue da Globo, porque a Globo aumenta tristeza, aumenta decepções. Os noticiosos que saem ali não dão perspectiva de melhora para o Brasil e para ninguém. E aprenda a louvar. Porque no momento em que você ligar um louvor e louvar junto, a sua alma vai se desintoxicar. O ranço que está nela, aquela tristeza, aquele ressentimento que estão lá no seu interior, o louvor limpa, o louvor lava, o louvor desintoxica. E você então fazendo isso, faça o seguinte: uma semana e depois corta o remédio pela metade. E aí, completa os 30 dias e depois pode voltar no seu médico. Que ele vai ver o seu estado, que vai cortar o resto. Tenho certeza disso. Você não é a primeira e nem cobaia. Você não é uma experiência que eu estou jogando no ar para você pegar. Não. São fatos que já ministrei e muitas pessoas, depois que eu ensinei isso, nunca mais caíram em depressão. Nunca mais. E eu quero dizer, quando a pessoa tem o seu relacionamento com Deus, o seu espírito fortalecido em Deus, as perdas que poderão acontecer na sua vida é para limpar a sua vida, viu? As perdas que poderão acontecer é para tirar, porque é jugo, é bagagem. Eu perdi uma amiga. Será que perdeu ou lucrou em ela sair do seu caminho? O que ela somava? Assim acontece até com um cônjuge, viu?
Porque não poderão nunca andar juntos se não houver acordo. Nunca poderão andar juntos se um tenta escravizar o outro. Então não fique com essa da falsa religiosidade que o casamento é para sempre. Não, o desígnio é para sempre. O desígnio. E o casamento é para cumprir desígnio. E se não tem o mesmo desígnio, não tem casamento. Bom, o fato é que nós vivemos hoje, pastor, uma geração de pessoas que se frustram com muita facilidade. Então, nós mais velhos, mais maduros, a gente tem uma outra concepção emocional, a gente tem uma outra construção emocional. No entanto, essa geração de hoje, por muito pouco, eles já se ansiam e entram em depressão. Eu não sei se o senhor já ouviu, deu até essa semana uma notícia de que numa cidade aqui do Brasil foi chamado lá médicos, enfim, porque 40 crianças tinham caído em ansiedade. Houve uma crise de ansiedade na escola com as crianças. E eles tiveram que chamar o sistema de saúde da cidade para atender, porque 40 crianças estavam em depressão praticamente, né? Então, assim, isso é um mal que dizia que era o mal do século passado. Não, ele é um mal que está se proliferando século após século, né? E cada vez pior e cada vez mais cedo, né? Então, todas essas falas que o pastor falou agora é muito importante, mas eu gostaria ainda de acrescentar algo. Que normalmente a pessoa, quando ela está com ansiedade e depressão, ela está em casa, né, pastor? Ela não está trabalhando, ela não tem força para fazer isso, né? Então, ela está em casa. E aí ela precisa aplicar essa agenda. A agenda de orar, a agenda de ler a palavra, a agenda de ouvir os louvores. Mas eu penso que, à medida que a pessoa for conseguindo se autogestar, conseguindo voltar à normalidade, ela precisa buscar algo para fazer, de preferência para ajudar o próximo, né, pastor? Se ocupar, servir. Olha, a coisa mais importante que impede de a gente cair na depressão, na tristeza. Olha, vamos lá. Vamos ver onde é que nasce essas coisas. Ociosidade. Ociosidade cria ansiedade. Ansiedade leva a pessoa a buscar de tudo que é lado, tudo que é jeito, e entra numa confusão, começa a puxar, ela perdeu o foco, e ela fica aí numa agitação, querendo solução, querendo se realizar, e cada vez se perde mais, e cada vez aumentam as perdas. E aí então, como foi aumentando as perdas, foi passando os dias, os meses, os anos, ela cai na depressão, numa tristeza por perda. Tristeza por perda. E impressionante, eu ainda vou dizer mais uma coisa aqui. Eu dei uma palavra, fiz uma colocação antes, que nem o casamento é para sempre. O desígnio deve ser para sempre. Enquanto os dois têm o mesmo propósito, o mesmo desígnio, estão aí, foram unidos para cumprir desígnio. Mas a Bíblia diz que até a morte os separe. Bom, a morte, desde que a pessoa nasce, ela começa a acontecer. Se morreu o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a vida, o seu compromisso assumido com o seu cônjuge, vai obrigar o seu cônjuge a conviver com você? Pense. Porque meias verdades são pior que mentiras. E hoje, até no meio, infelizmente, no meio religioso, o que tem de pessoas depressivas, que já estão casados com remédios, com faixa preta, que vai ter que tomar enquanto viver, ou melhor, se quiser viver, tem que continuar tomando.
É verdade. Olha aí, estamos já finalizando esse nosso episódio, mas é tão importante o assunto, ele é tão abrangente, né? E eu creio assim que o nosso desejo do coração é que realmente a gente possa trazer para você algumas orientações para que você saia desse estado. Em nome de Jesus, saia desse estado. Eu conheci uma pessoa, pastor, que ela tinha muita depressão e a gente começou a trabalhar com ela, por isso a importância também de buscar, né, uma pessoa que possa lhe ajudar, porque não é fácil sozinho, né? E essa pessoa, ela não conseguia se levantar do sofá. Ela dizia para mim, eu não consigo me levantar. Eu gostaria, mas eu não consigo me levantar. E aí eu precisei ajudá-la e ensiná-la a trabalhar a mente dela para dizer, se levante do sofá. Aprendeu a falar com ela. Ela falar com ela. Se levante do sofá. E aí ela começou com essa, ela precisou trabalhar isso na mente dela. Eu preciso me levantar, eu não quero me levantar. E havia aquela luta interna. Eu não quero, mas eu preciso. Enfim, então, assim, ó, é algo bastante importante nós abordarmos isso, né? Claro, existem algumas depressões que elas são tão profundas que elas se tornam patológicas. E aí não tem como, né? Aí o médico já tem que intervir, porque quando se tornou patológico, a pessoa ela já perdeu o sentido. Né? Ela perdeu o sentido, né, pastor? Ela já é um robô. Já é um robô, né? Então, aí, claro, o tratamento precisa ser muito diferenciado e muito pontual, com alguém espiritual, alguém que te respeite, que te ame e que possa te ajudar, né? Então, vamos continuar, sim, com certeza, nessa linha. Pastor, sua última palavra nesse episódio, né? Pois é. Não quer cair em depressão? Comece a desenvolver um bom relacionamento com você mesmo. Você é corpo, dê o descanso, boa alimentação. Comece a cuidar bem da sua alma. Não exponha a sua alma a coisas que você não aprova, que você não gosta. Você é um espírito que está no seu corpo e que junto com a sua alma cria a gestão da vida. Alimente bem o seu espírito, porque o espírito é eterno, é a partícula divina, e o espírito só tem saúde se relacionar com Deus. E a conexão do relacionamento com Deus é a palavra, é o louvor, é a oração. Cuide bem de você. Você cuidar da sua alma, do seu espírito e do seu corpo. Porque se você perder o controle, entra por uma dessas áreas, o inimigo que vai lhe nocautear, vai lhe jogar para baixo. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Até o próximo episódio. Olha, se você quer amar os outros, primeiro você precisa se amar. Deus abençoe.